Ele ainda não marcou um gol sequer pelo Bahia, mas é um dos jogadores mais importantes do esquadrão. Júlio César de Rezende Miranda, o camisa 5 do tricolor. O Rezende está aqui desde o início do ano. E ele veio numa crescente onde ele criou para ele um nível de importância na equipe que todo mundo sabe. Acaba o jogo, é só perguntar. Nunca ele vai jogar abaixo de 7. De 0 a 10 ele nunca vai jogar abaixo de 7. Quando ele vai mal é 7. Os números do volante dão razão a Guto Ferreira. Na Série B, Rezende tem 90% de acerto de passes. É o líder em interceptações e dono da maior média de desarmes entre os atletas que atuaram em pelo menos metade dos jogos do campeonato. O Rezende é um cara que dispensa comentário, né? Surreal o que ele corre ali no meio de campo, parece que tem 3 ali contando com ele. Então é muito bom ter ele de volta, que soma bastante para o nosso time. Em grande fase, Rezende faz muita falta quando não está disponível. Sem ele, o Bahia tomou 3 dos 5 gols que sofreu nessa Série B. Apesar do destaque na fase defensiva, Rezende também faz falta ao ataque tricolor. Sem o camisa 5, o Bahia ainda não balançou as redes na Série B. Eu vejo essa oportunidade como uma oportunidade da minha vida, né? E vou fazer sempre o meu melhor nos treinamentos, me dedicar ao máximo para aproveitar a oportunidade o melhor possível. Ele tem um nível de marcação, ele tem um nível de proteção, ele tem um posicionamento dentro de campo muito bom. Não é um cara tão ofensivo, né? Não, dificilmente ele vai aparecer na frente para fazer um gol. Já apareceu, mas não é sempre, né? Não é a característica dele. A característica dele é desarmar, servir e sustentar. Vamos falar então do time tricolor, né? O que o Guto vai fazer aí no meio de campo? Já temos a ideia com o retorno do Rezende, obviamente um dos jogadores mais regulares, se não a principal peça do Bahia hoje na competição. E a principal dúvida é com o ataque. Marco Antônio está fora. Rodallega está voltando. Acho difícil o Guto botar de primeira, né? Vai botar de primeira. Vai? Nossa! Acredito. Atenção, torcida tricolor. Olha que notícia boa, hein? Acredito. Ele já tá treinando essa semana. Tem uma semana para trabalhar até sábado. São 5 treinamentos. É um jogador de 36 anos, o Rodallega, mas com um histórico muito bom, de poucas lesões. É até algo que a gente pode abordar depois com o próprio Rodallega e questionar ele essa questão. Acredito eu que tenha sido a lesão mais grave do Rodallega em toda a carreira, porque ele é um jogador que sempre teve muita regularidade em campo, poucas vezes ficou tanto tempo fora. Agora são quase 40 dias fora, então o Rodallega deve retornar para esse jogo contra o Criciúma e na vaga do Marco Antônio vai jogar o Davó. Apenas vai ser deslocado, o Davó joga no setor do Marco Antônio pela direita, o Rodallega centroavante e o Rildo do outro lado. E o indício que ele pode ser titular é ele quem vai dar entrevista hoje, viu? Geralmente então quem fala é quem joga, né? Exato. Até porque o Bahia é carente, né, desse camisa 9, né? Desde a época que ele saiu com a lesão, o Bahia vem colocando o Davó ali, chegou a corresponder no jogo contra a Ponte Preta, marcou 2 gols, mas não é aquele jogador que é acostumado daquela função. E o Bahia está com problema porque o Marcelo Rian está lesionado também. Então, chegando à volta do Rodallega, tem que ser titular, não tem nem pra onde correr. E aí faz o que o Rodrigo falou. Desloca o Davó para jogar ali pelo lado esquerdo e centraliza o Rodallega, que é o goleador que tem um repertório vasto de golaço do Bahia, né? O Rio tem apresentado também um bom futebol nesse time do Bahia e não deve sair dos titulares dos 11 iniciais mesmo. Acho que eu concordo tanto com o Rodrigo quanto com o Reinaldo que o Davó vai ser deslocado. O Rodallega deve começar jogando no sábado, até porque alguns torcedores, eu creio que uns 90% estão dizendo graças a Deus que o Marco Antônio está suspenso porque ele não tem apresentado um bom futebol. E já são várias partidas. Agora, para muitos que perguntaram, por que ele não bota outro? Não tem outro. Se tirasse o Marco Antônio e colocasse qualquer outra peça, ia ser tão pior quanto. O Jacaré é um jogador de um chute só.
Só corta para a direita, bate colocado, acertou 2 vezes contra o Cruzeiro, uma vez no jogo passado que o goleiro espalmou, mas só tem essa jogada. Ele só tem aquela jogada de cortar para a direita no individualismo para tentar fazer a diferença em algumas situações. Não tem dado certo. E aí ele tem insistido com o Marco Antônio, que não está fazendo uma boa dupla, uma boa transição naquela ponta direita do Bahia, que está muito carente mesmo de boas jogadas. Agora, o incrível, né? E que o Bahia tem o melhor, o segundo melhor ataque, pelo menos até esse final de semana, tinha um dos melhores ataques da Série B. E o incrível é que a gente reconhece a importância do Rodaíga para o Bahia, fez muita falta nesse período aí de 40 dias, mas ainda assim, e acho que é o importante que a gente tem que valorizar, o Bahia conseguiu nesse período, sem o seu principal jogador, sem o seu principal artilheiro, sobreviver na Série B. A rodada, por incompetência do Bahia, poderia ter sido melhor, mas também não foi ruim para o Bahia, não foi ruim. Foi uma rodada que o Bahia manteve um distanciamento em relação ao quinto. Ah, mas o Cruzeiro se distanciou. O Cruzeiro é um adversário do Bahia, mas o Cruzeiro já está lá na frente. Os campeões da Série B são os 4 primeiros colocados. O torcedor tem que olhar a tabela e olhar o quinto, não o Cruzeiro. Todo mundo vai comemorar. Se o torcedor do Bahia terminar a Série B na 4ª posição, a festa vai ser a mesma. Portanto, o quinto colocado, o Bahia manteve uma distância em relação ao quinto de 3 pontos, e todos os gols do Bahia, que tem um dos melhores ataques da Série B, foram marcados sem o Rodaíga em campo. Inclusive contra o Cruzeiro, porque os gols do Bahia no 2-0 contra o Cruzeiro surge a partir do momento que o Rodaíga sai machucado e entra o Jacaré e o Davô. Portanto, ainda assim, mesmo com todas as dificuldades, o Bahia conseguiu marcar gols nesse momento sem Rodaíga. E o Rezende, né, Ju? O Rezende é um diferencial, importância né? total ali no meio-campo. Isso aí, ó. Pra você que tá com a gente aqui na audiência da Band, vai no Instagram agora, Ju Guimarães, deixa seu nome, seu bairro e o seu comentário. Você, torcedor do Bahia, qual o seu ataque para esse jogo contra o Criciúma? Quem você acha que deve entrar em campo? Na foto do feed, viu? Na última postada agora, deixa lá seu comentário, manda direct não, que aí eu não consigo ler de todo mundo. Daqui a pouco a gente vai ler a opinião de vocês. Vamos ver como é que tá o time do Guto para esse jogo de sábado, quando o Bahia vai enfrentar a equipe do Criciúma. Terceiro colocado da Série B, o Esquadrão terá retornos importantes para enfrentar o Criciúma. O volante Rezende está disponível após cumprir suspensão e Rodaíga deve voltar à lista de relacionados após perder 10 jogos por lesão. Por outro lado, Marco Antônio está suspenso e é desfalque certo para o Bahia, que vai iniciar uma maratona de 4 jogos em 10 dias. Na sexta-feira, o tricolor foi derrotado por 1-0 pelo Tombense, que era o lanterna da Série B, e chegou ao 5º jogo seguido sem vencer como visitante. Desde a chegada de Guto Ferreira, o Bahia conquistou apenas 28% dos pontos disputados fora de casa. O Bahia ficou devendo, ficou muito longe do padrão de jogo do Bahia, do comprometimento que o Bahia sempre tem. Hoje o Bahia ficou devendo, essa que é a palavra certa, e perdeu o jogo por isso. Nas últimas 15 edições da Série B, apenas um clube conseguiu acesso à elite com menos de 30% de aproveitamento como visitante. E foi o próprio Bahia, em 2016, também comandado por Guto Ferreira. Apesar de já ter conquistado o acesso dessa forma, o treinador está com o sinal de alerta ligado. Mais um jogo fora de casa, nós perdemos para o Ituano 1-0, nós perdemos para o Vasco 1-0, nós perdemos hoje 1-0. E tudo jogo que nós tivemos chance de fazer gol e não fizemos, né? E acaba tomando um gol e depois não consegue empatar. Então, é coisa para a gente conversar de uma maneira mais dura, mais séria, e precisamos melhorar isso aí. O torcedor do Bahia já tá dando a opinião dele sobre o time, viu? A galera que tá no Insta aqui, Ju Guimarães, na última foto postada, e tá unanimidade o ataque do Bahia. O que vocês acham? Ó, aqui, ó. Ítalo fala Rildo, Davó e Rodalega. Digo Preto, Rildo, Rodalega e Davó. Lucas, vamos ver quem vai dar mais um grande dia. Valeu, querido. E o Rodolfo Maciel, Rildo, Davó e Rodalega. Lucivaldo, o ataque do Bahia tem que ser Rildo, Matheus e Davó.
Quem? Rildo, Matheus Davó e Rodalega. Isso. O ataque é Davó, Rildo e Rodalega. Não teve um que falou uma opção diferente. Mas o Marco Antônio não vem bem, né? Até o Rodrigo pontuou isso. As tomadas de decisão dele, Ju, são equivocadas na maioria das vezes. Como não vem bem, Rodalega chegando, é o artilheiro da equipe desde o início da temporada. Rodalega no lugar de Marco Antônio, desloca Davó ou para a direita ou para a esquerda. Acho que vai para a direita, né? Porque o Rildo joga mais pelo lado esquerdo. Então acredito que é bem por aí. O torcedor, ele tá bem certinho aí mesmo, por aí. Há também aquela questão, né? O Rodalega quase 2 meses sem jogar, beleza, tá treinando normal. Mas o torcedor tem a paciência com o Rodalega porque está voltando agora a um ritmo de jogos. Tem que ter aquela paciência. O torcedor já sabe o que ele já fez recentemente. É um atleta que não costuma se lesionar, como o Rodrigo falou. Mas caso aconteça de ele fazer uma exibição tímida no sábado, o torcedor não pode se surpreender. Porque você voltar a jogar em um ritmo frenético, que vai ser esse jogo aí dentro de casa, depois de 2 meses, não é fácil para um atleta que está com 36 anos. Ele não voltou antes porque ele estava inseguro no chute, né? O próprio Guto revelou isso, mas é um grande profissional, é um jogador acima da média, um líder dentro de campo. O seu retorno é muito importante, mas o que o Victor falou é importante. São mais de 40 dias parado e isso vai pesar naturalmente um jogo com muita intensidade contra um adversário que é bem organizado. A equipe do Criciúma, comandada lá pelo Cláudio Tencati, ex-técnico do Vitória. Não é um jogo fácil, é um jogo muito complicado. Agora, o Bahia tem uma sequência aí nos próximos 5 jogos de 4 em casa. Tem que buscar aproveitar, fazer o fator casa, que tem sido importante, mas precisa equilibrar também a campanha, né? Não pode só viver de resultados em casa. Você tem que buscar pontuar fora de casa também. A cobrança do torcedor pelas atuações do Bahia fora de casa, em especial contra a Tombense, é muito justa porque, de fato, a atuação contra a Tombense foi abaixo dos outros jogos.